estupro no município de Barra de Santa Rosa. Ao vivo, a repórter Sabrina Barbosa tem mais informações. Ô Sertaneja, um caso desse sendo confirmadas acusações contra ele. Boa, Sertaneja, contigo ele não tirava a prova dos 9 não, tirava? Aí contigo ele pegava em bomba, viu? Oi, Washington, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Rapaz, uma pergunta difícil, viu, Washington? Olha, se fosse comigo e se fosse na minha cidade, lá em Princesa Isabel, não ficava impune, não. Se fosse comigo, eu não gosto nem de comentar, porque resquícios de crueldade iria acontecer com esse rapaz, com esse homem, com esse idoso, com qualquer pessoa que cometesse um crime dessa natureza com algum parente meu, com uma criança, enfim. Não gosto nem de pensar, mãe como sou, você sabe que a gente vira uma leoa num momento como esse. E eu imagino a sensação dessa mãe ao descobrir que a filha de apenas 5 anos, lá em Barra de Santa Rosa, foi estuprada pelo próprio avô. Esse homem que foi preso é o avô da criança. Estupro de vulnerável aconteceu no dia 25 de junho, foi quando tudo realmente desencadeou para a prisão deste homem, um homem de 50 anos, um idoso praticamente, de 50 anos. O nome dele é José dos Santos de Oliveira, conhecido como Zé de Geraldo. Ele foi preso pela Polícia Civil da Paraíba, juntamente com o trabalho da delegacia lá de Barra de Santa Rosa, que começou as investigações após a mãe suspeitar um comportamento estranho da criança. A criança de 5 anos passou a ir várias vezes ao banheiro nesse dia 25 de junho, ou seja, após as festas de São João. E aí esse comportamento estranho, a mãe chegou, conversou com a criança e perguntou o que estava acontecendo. A criança mostrou a calcinha manchada de sangue e com líquido branco. Assim que ela viu essa situação, levou a filha diretamente ao hospital lá de Barra de Santa Rosa. Todas as enfermeiras, a equipe médica constataram realmente que teria tido um rompimento na criança, né, nos canais vaginais da criança. Infelizmente, constatado a questão do estupro, e aí logo em seguida foi acionado o Conselho Tutelar da cidade, que deu início às investigações e à apuração dos fatos. Apesar de todo o depoimento da criança contar que o avô era quem teria feito toda a encenação sexual contra ela. Nesse mesmo dia, foi diretamente a mãe, a criança, o Conselho Tutelar, toda a ajuda possível para a delegacia onde foi prestado o boletim de ocorrência e iniciaram as buscas ao idoso que foi encontrado na zona rural do município e foi preso ontem, graças a Deus. Inclusive, a gente tem aí a sonora do delegado, o Dr. Décio Souza, que deu início às investigações e conseguiu chegar no acusado. Vamos ouvir como tudo aconteceu. Início dessa semana, aportou em nossa depó uma denúncia de estupro de vulnerável, onde o acusado é o próprio avô de 53 anos e a vítima uma menor de 5 anos de idade, cuja acusação partiu da própria mãe da menor e filha do acusado, certo? Fato ocorrido na zona rural, no sítio Milhão desta cidade, e encaminhamos a menor para exame sexológico em Campina Grande, e foi comprovado realmente que a menor foi violentada. Vários testemunhos foram ouvidos, os conselheiros tutelares, e representamos com as provas acolhidas pela prisão preventiva do acusado, onde a justiça de pronto acatou, de posse de mandado de prisão, nos dirigimos até a zona rural dessa cidade, na residência do acusado, e demos cumprimento ao mandado de prisão. A princípio ele negou a autoria do delito, mas permanece preso nesta unidade carcerária, aguardando a audiência de custódia que será marcada pela justiça, a qual decidirá se ele se mantém preso ou se será liberado. Crime de maior repercussão nessa cidade, certo? E que vamos investigar para realmente saber o que aconteceu com o acusado e essa menor de 5 anos de idade. Como vocês observaram aí na fala do delegado, José dos Santos, ele permanece preso, a prisão dele é preventiva, porque a própria polícia vai investigar se há outras acusações ou suspeitas de estupros por conta de toda essa motivação que aí a cidade realmente ficou em choque com essa aberração, né? Foi um quadro familiar, mas a polícia vai investigar se há ainda suspeita de outros crimes dessa natureza envolvendo José dos Santos, esse idoso de 50 anos. Vai permanecer preso, inclusive tem a audiência de custódia dele que está marcada ainda para segunda-feira,
E aí a gente vai seguir com esse fato, porque agora espere-se que toda a família, juntamente com o Conselho Tutelar e as equipes médicas, deem um reforço a essa criança de 5 anos, que além de ter tido esse prejuízo físico, ainda pode ter tido também prejuízos emocional, principalmente por se tratar do próprio avô, o seu estuprador. Não é fácil encarar uma realidade como essa, mas agora precisa dar atenção ao psicológico dessa criança, tratá-la com todo cuidado para que ela não sofra consequências futuras, apesar de que a gente já sabe que, infelizmente, vai ter sim alguma sequela por conta de ter sido um quadro familiar nessa situação. Mas aí ele vai seguir em prisão preventiva para poder analisar aí a polícia, ver se tem outras suspeitas de crimes dessa natureza com esse idoso. Eu volto com você, Washington, direto aos estúdios da TV Arapuã. Muito obrigado, Sabrina. Muito obrigado pela participação, pelas informações abalizadas. E você tem uma postura profissional importante. E um fato como esse, de grande repercussão, em sendo comprovada, você vê como são as coisas desse mundo. Com a própria neta se fazer uma desgrama como essa, me perdoe. E o pai ser denunciado pela própria filha e fez correto. A mãe fez correto. Atitude correta, perdão. Porque uma mãe, quando toca num filho, ela vira uma leoa. E o pai que é pai, o pai que tem dignidade, ele vira um leão. Porque tem muitos pais aí, muitos canalhas, né? Se diz pai, não abandona o filho, né? Eu conheço um canalha que faz 6 meses que não fala com o filho. Aí o filho manda uma mensagem para ele, né? Manda uma mensagem para ele, ele diz, não, porque eu não tinha celular. Isso é um moleque, isso não é pai. Isso é um canalha, um moleque, né? Merecia mesmo era uma pisa boa para ele poder aprender, respeitar, né? Ou então o filho amaldiçoá-lo pro resto da vida, que isso não é pai, né? Pai é aquele que dá atenção, que tem respeito, que tem carinho, independentemente de qualquer coisa. Se você não tá mais convivendo com a mãe, que a mãe não te quis porque tu não valia nada, e qual é o problema? Vai viver a tua vida, mas valoriza teu filho, não tem que teu filho ter que pagar pelo teu erro, não. Agora, num fato como esse, o próprio avô, infelizmente é isso. Na verdade, é o que acontece na maioria das vezes, é que o pai, quando abandona e menospreza os filhos, quando o filho chega numa ascensão, aquele é meu filho. Você sabe de que eu sou pai? Eu sou pai de fulano de tal. Ele agora tá bem. Olha, sinceramente, eu particularmente, graças a Deus, eu fui criado na forma humilde, ainda continuo na mesma forma humilde familiar, certo? Tive sempre um pai, meu pai já nos deixou, meu pai era mais novo do que eu, por sinal, meu pai era tudo que eu tinha na vida, né? Uma das coisas, tenho minha mãe ainda, uma velhinha e tal, mas eu digo a você o seguinte, se eu tivesse sido abandonado, menosprezado, minha mãe ter sido maltratada por um pai, se eu chegasse agora para falar com ele, eu dizia que Jesus lhe abençoe, me deixe em paz, suma. Eu tenho que tratar bem a minha mãe, que me deu tudo. Minha mãe foi meu pai, foi minha mãe. Eu faria isso. Não, porque você tem que perdoar, aqui tem que perdoar Jesus. Agora, me maltrata, me abandona, esquece de mim, machuca minha mãe, me maltrata, e depois que eu tô crescido, resolvido na vida, vai dizer, não, é meu filho, me perdoe, meu filho. Quem tem que perdoar é Jesus, para viver sua vida. Vá viver sua vida. Eu conheço tantos pais dignos de caráter, não está vivendo com a mãe, mas dá atenção ao filho, filha, bota o filho no carro, vai sair com os filhos, dá atenção, acompanha o crescimento. Eu conheço vários pais e mães também. Isso só serve para pai não, serve também para mãe. Mãe que abandona filho. É mais difícil, o pai ele é mais vulnerável a fazer esse tipo de coisa, né? Sem coração, né? O cara que faz um negócio desse é um Zé Ninguém. É por isso que um dia ele paga, né? O filho cresce, né? Cresce, se transforma, estuda, vai para a universidade, tem seu emprego, sua independência financeira e ele continua lascado, né? Alma cebosa. É nem pensar, viu? Olha, vamos para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho com muito mais informações.